Pastor Paulo e Aninha, nós estamos bem aqui e no topo de Tel Aviv Jope. Nós estamos no mirante. Nesse mirante a gente pode visualizar todo o mar Mediterrâneo à nossa volta e o início e a cidade de Tel Aviv toda aqui à nossa esquerda. Eu tenho uma curiosidade. Eu vi que o povo aqui chama Jope de vários nomes, né? Você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Posso. Jope tem vários nomes. Jope, Iafo, Jope-Iafo, Iafé, Jafa, Jafa também, não é? Todos eles vêm de uma origem única, do filho de Noé. Porque essas Jafé, que o nome dele original biblicamente é Iafé, aquele que é lindo. Iafé significa lindo, significa bonito. E essa cidade é extremamente antiga, não é? É daqui da cidade de Jope que inicia a cidade de Tel Aviv. Por isso é chamado Tel Aviv Jope, ou Jope Tel Aviv, não é? Porque aqui é o inicinho de tudo. Ela remonta aos tempos antigos. A gente tem Porto de Salomão aqui. Antes do Porto de Salomão, nós temos o Porto Egípcio aqui. O povo do Egito tinha negócios aqui. E ali embaixo a gente tem o portal de entrada desse porto. O portal com todos os hieroglifos escritos em egípcio antigo. Bem aqui embaixo, então, né? Provavelmente em Jope era, na época onde não se tinha aviões, onde não se tinha cargueiros, no caso, eram os portos que eram a referência. Então, Jope, comercialmente para a região e também para os interesses comuns daqui, também poderia ser uma rota de entrada de muitas mercadorias. Totalmente rota. Jonas, ele partiu de Jope. Jonas partiu de Jope, de onde nós estamos. Exatamente de onde nós estamos é que Jonas parte para aquela missão, né, que ele recebeu de Deus. E no meio do caminho ele desiste, ele vai para outra direção. Ele compra passagem para outro lugar. Para outro lugar. A missão era para ir para Nínive. Interessante. Então Jope arremetia também como se fosse um aeroporto, hoje uma rodoviária, onde as pessoas podem escolher o destino a partir daquele lugar. A partir daqui. Então ele foi em sentido oposto, na verdade, partindo de Jope. Partindo de Jope. Deus deu direção para ele ir para Nínive. E ele ficou assim preocupado com o que ele ia fazer, digamos assim, né, com a missão que Deus... Foi para Tarso. E foi para Tarso. Ele pega o navio para Tarso, mas daqui. De Jope, porque aqui saíam os navios para todas as regiões. A verdade também que o profeta Ezequiel, é uma das menções, ele no cativeiro pós-exílio, ou na volta do cativeiro, ele revela o nome dizendo: "E vim aos do cativeiro em Tel Abib". Também menciona a cidade em si? Sim, Tel Abib, né, como está na nossa língua em português, a nossa Bíblia em português, nós temos que entender que no hebraico B e V é a mesma letra. Só vai mudar na hora da pronúncia, mas é a mesma letra. Então sim, ele está se referindo a essa região, apesar de que, né, a cidade de Tel Aviv mesmo, ela não existia. Né? A cidade de Tel Aviv ela parte de Jope, né? Ela nasce a partir de Jope. E depois, se não me engano, eu posso dar uma data errada, mas próximo, né, de 1932 a 1940 aproximadamente, como a cidade ela vai crescendo para lá, então se dá o nome aqui de Tel Aviv, né? Mas é o nome da região. Tel, todo local que a gente vê o nome de Tel significa um monte, mas não um monte natural, um monte de ruínas, porque nos tempos antigos as coisas aconteciam assim. Você construía uma cidade, vinha um império, dominava aquela cidade e derrubava. E em cima dos escombros se construía outra. Aí vinha outro império, derrubava, então... É muito comum em Jerusalém você ver diversas pavimentações, cada uma a seu tempo. Né? Sim, cada uma a seu tempo. Mas Jerusalém foi derrubada e construída 26 vezes durante a história. Olha. Não é? Então quantas pavimentações existem? Ou seja, né, os níveis. Quantos níveis existem? A gente consegue entrar em Jerusalém e descer
mais ou menos 12 metros ou mais abaixo do nível da cidade e ver tudo que está construído por baixo. Né? Toda a cidade. Megido também é assim. Lá no Har Megidon, a gente vai ver um corte na montanha em que você consegue ver os níveis. No Brasil a gente chama de aterro, na verdade. De aterros. Né? Aqui os aterros, então, são chamados tel, né? Lá Megido, Tel Megido, Tel Megiddo. Tel Megiddo. Tel Aviv. Tel Aviv, então, o Monte Aviv Primavera. Monte Primavera é o nome real dessa cidade. Também em Jope, na Bíblia Sagrada, diz que havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E foi exatamente aqui que ela foi também ressuscitada. Sim, e ela era uma mulher piedosa, né? Eu acho que essa é um ponto da gente pegar, o fato da piedade dela, né? A Bíblia relata boas obras, ela me faz boas obras. Ela me faz boas obras. Eu acho que isso é tão importante, principalmente para o tempo que a gente vive, né? O fazer boas obras move o coração de Deus. Exato. Ela foi ressuscitada por causa... Havia um histórico importante. Isso, ela gerou comoção no coração daquela sociedade, né? Por causa das boas obras que ela vinha como conduta de vida. A Tabita para aquela sociedade naquela época. Sim. E fruto disso, Deus enxerga a necessidade de restabelecer. De restabelecer a vida dela. Talvez as obras parariam, né? Sim. Se estancariam, mas Deus então permite a ressurreição. E em Jope, desta senhora Tabita, né? Ou moça, Dorcas, né? Dorcas. Exatamente para nos provar que em Jope também teve muitos milagres. Sim, nós estamos num campo de milagres, né, pastor? Sim. Nós estamos exatamente num campo de milagres, né? Interessante ver a cidade ser o Monte Primavera, ou a sua origem principal, que é lindo, ressuscitando as boas obras. Coisa linda, né? As boas obras sendo ressuscitadas através de um monte de escombros. Exatamente. De entulhos, né? De coisas, tem coisas boas que podem sair. Faz toda a diferença o estudo na geografia, né? A Bíblia na geografia. Cornélio também, o mais interessante, Cornélio também tinha boas obras. E Deus provoca Pedro em Jope para ir até Cornélio, porque também este praticava boas obras. Então o interesse de Deus é óbvio, a fé sem as obras ela é morta. Então a manifestação da fé, daquilo que acreditamos, é despejarmos no coração e na vida das pessoas a real prova daquilo que somos. Se Cristo habita em nós, se nós somos quem falamos ser as pessoas, nós devemos também manifestar o que somos, ou seja, Cristo nas pessoas. Aí está a importância das obras. É lindo demais. É muito bom a gente poder estar aqui num lugar como esse, andando, né, com os passos sobre as histórias bíblicas e percebendo, né, as nuances. Porque assim a gente consegue perceber as nuances que a gente não vê quando nós estamos lendo. Faz toda a diferença no aprendizado. Se lendo, a gente já tem um grande mover do Espírito, agora sendo direcionado por Ele, nessa terra maravilhosa, vivendo os fatos à luz da Bíblia, se torna cada vez mais intensa a nossa vida. Então se prepare, porque tem muito mais coisas, tem muito mais intensidade para viver aqui. É isso. Betel em Israel. Betel em Israel. Esse foi mais um programa Betel em Israel. Junte-se a nós, tem muito mais vindo por aí.